vão me ajudar, que eu vou trazer uma história. Uma história que ela conta muito do pouco que a gente está tentando trabalhar aqui sobre afeições, simpatias e antipatia entre os espíritos. Essa história ela foi contada em 1954, exatamente no dia 23 de setembro, no grupo Meimei, um grupo espírita de Pedro Leopoldo, que foi fundado por Arnaldo Rocha, nosso grande amigo, saudoso, junto com Chico Xavier. Ela está inserida no livro Instruções Psicofônicas, ela é uma lição de número 29. Quem se interessar em conhecer, vocês vão achar esse livro na internet, em PDF, por aí. É uma história de Maria da Glória. Maria da Glória, uma mulher que se manifesta na reunião mediúnica de tratamento, porque uma casa espírita séria, ela mantém regularmente esse tipo de atividade, que é terapêutica para os espíritos que estão em dificuldade, certo? Porque, como eu disse, os espíritos podem desencarnar bem e podem desencarnar complicadamente falando. Então, as preces, não é? Um trabalho como o que é fomentado no Centro Espírita, como uma reunião como essa, é um trabalho para auxiliar esses espíritos. Por isso que alguns deles vieram com vocês. Ou vocês vieram para cá e estão não vendo, não percebendo claramente, mas vocês estão numa ala hospitalar. Aqui existem centenas e centenas de espíritos com muita dificuldade. Para que eu não também me esqueça de enaltecer o trabalho que a internet favorece, porque esta reunião vai para o lar de quem está assistindo. E nestes ambientes existem espíritos enfermos. E no momento em que o membro da família que está assistindo essa palestra favorece para que esse ambiente aconteça na sua casa, muitos desses espíritos também são tratados, como agora está acontecendo. Mas nessa reunião do dia 23 de setembro, Maria da Glória se manifestou através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, e ela vai contar uma história, e quem dormir vai se complicar espiritualmente. Eu vou ter que contar essa história. Portanto, coloque palitinho nos olhos, pessoal do chat, peçam para eles levantar, não ficar deitado na cama ou na poltrona, muito com a luz diminuída, porque essa história vai ser muito importante, eu não tenho dúvida. Maria da Glória iniciou dizendo assim: meus amigos, Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, quer dizer, esse espírito, quando ele é tratado numa reunião, ele muitas vezes são várias idas dessas entidades para acompanhar uma disciplina terapêutica. E eu fico assim, vibrando com a turma que vem para o Centro Espírita só para tomar o passe e ó. Quantas vezes que eu tenho que voltar? Isso tudo? Aí você, fazer o quê, né? E olha que tem tratamento que demora muito tempo, né, Denise? E o povo está querendo. Mas tá bom, não tem informação, né? Depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Um ninho acolhedor e também um tribunal. Olha que interessante. Mulher padecente, trazia enlaçado a mim, qual se for a erva sufocante sobre árvore ferida, o espírito revoltado do meu próprio filho, cuja reencarnação impedi num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade, detestando-a. E por odiar o rebento que me palpitava no seio,
Procurei destruí-lo, usando venenosa beberagem, que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada. Porque da poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio dessa nuvem amorfa, nascia o choro incessante de uma criança recém-nata, tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos. Inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. Surtiu efeito nenhum. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei amedrontada o meu aposento de mulher solteira, e esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir, como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia do rumo, esqueci o calendário, de minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia, amaldiçoando. Desnaturada, assassina, assassina. Anelei assim, depois da morte, a vinda de outra morte, que me afundasse no esquecimento. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos no campo. Ah, como será possível a alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção do corpo físico é uma graça, para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesmo o inferno que a envolve? Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível e inominável. Chegou, todavia, a noite em que, à maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia deste templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva, a que me prendia agoniada. O alívio surgiu por fim. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario, embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente. Recebi de imediato a resposta. Um dos mentores espirituais desta casa, justamente aquele que me acompanhava aqui nesta noite, com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e, fazendo com que as minhas reminiscências recuassem no tempo, vi-me no Rio de Janeiro, menina mal nascida, amparada por uma nobre mulher. Para ser mais explícita,
Devo adiantar que essa criatura era Dona Mariana Carlota, a Condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança. Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma, que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas por morte dela, eu ficava aos 13 anos novamente desamparada. No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de uma criada humilde. Aos 20 anos de idade, desposei um artesão da Casa Real. Miguel era o nome de meu marido. 2 filhas vieram ao nosso encontro. Pois bem, a tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para uma delituosa aventura. Na tela das minhas recordações, surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843. Noite festiva que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil. Mulher moça, esposa e mãe, olvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passava a ser o adversário da minha felicidade, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao Arco do Triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. O Rio, nessa data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. Me desculpe, companheiros, mas é necessário me detenha nesses fatos, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo, numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçara. Miguel não resistiu. Respondeu-me à loucura com suicídio. Transformou-se-me então a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Partilhei o destino do aventureiro que, em seguida a minha irreflexão, me atirou aos resvaladouro das mulheres de ninguém, ao prostíbulo. Entretanto, a sombra de meu companheiro suicida nunca mais se apagou dos meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado, agravou-me as provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne, num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação no meretrício. Escuros tempos assomaram-me à lembrança. O caminho expiatório é um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos 2 condenados, respirando a escuridão da noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos, de blasfêmias e de dor, amando-me e odiando-me ao mesmo tempo. Miguel intentara ser meu filho, contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós 2 desse modo às trevas de onde vínhamos.
agora, tudo de novo a recomeçar. 1 século, meus amigos, se passaram. 1843. Nós estamos em 23 de setembro de 1954. 1 século de um erro a outro erro. Eu cometi um erro lá atrás e repeti esse erro agora. Vede o martírio da mulher que em 100 anos nada mais fez senão transviar-se por invigilância. De 1943 até agora, padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Venho, pois, compartilhar-vos a oração, a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo, que buscou reaproximar-se de mim na condição de filho, para de alguma sorte ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito senão de dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho, fogo e fel no coração. Sou um espírito em reajuste, alguém que vos bate à porta rogando amparo. Pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao flagelo que nos aguarda, cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Expresso-me assim, porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Quer que repete? Essa mulher diz: expresso-me assim porque os homens, até certo ponto, são produto da nossa influência e domínio. Os homens que nos partilham o leito, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Mulheres, que o Senhor nos dê consciência do nosso mandato. Que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã Maria da Glória, que, em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine.